Eles continuam entre nós. Volume 1. Zíbia Gasparetto. Agosto de 2008. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, entre no canal e clique em playlist. Este livro é o resultado da pesquisa que venho fazendo por meio do meu programa na Rádio Mundial, às quintas-feiras, às 10 horas da manhã. Todos os casos relatados foram enviados pelos ouvintes que os vivenciaram, e nos permitiram divulgar seus nomes e endereços. É muito bom poder ter certeza de que a vida continua após a morte, que os que partiram deste mundo estão vivendo em outras dimensões do universo, com os mesmos sentimentos que tinham aqui, interessando-se em nos ajudar, proteger, e provar que estão mais vivos do que nunca, e que eles continuam entre nós. Zíbia Gasparetto. Introdução. Acreditar na vida após a morte do corpo físico é uma questão de vivência. Antes que a vida escancare fatos que fazem pensar no assunto cutucando o comodismo de cada um, raros são aqueles que buscam esse conhecimento. Por preconceito, receio de iludir-se com coisas perigosas ou mesmo pretendendo fugir do confronto inevitável da morte, a maioria só resolve encarar os fenômenos espirituais com seriedade, depois de sofrer perdas de toda a sorte, a morte de um ente querido, a falta de saúde, do emprego, do dinheiro ou da paz aparece para sacudir sua indiferença. Sem encontrar remédio nos meios convencionais, deprimidos, angustiados, descrentes, cansados e insones, buscam recursos nos meios alternativos, apelando para médiuns, terapeutas e até para a medicina holística, iniciando um processo de reintegração espiritual, de recuperação dos valores verdadeiros da alma, o que pode demandar várias encarnações. Em minha vivência com os amigos espirituais, descobri que existem caminhos menos dolorosos e que é possível você conquistar o desenvolvimento da consciência sem tantos sofrimentos. Só que para isso terá de pagar o preço do esforço próprio, da coragem de confrontar os valores falsos nos quais acreditou até agora. A educação errada, verdadeira lavagem cerebral a que todos somos submetidos desde que nascemos, utilizadas também por aqueles que nos amam, na intenção louvável de nos proteger contra o mal, de nos ensinar e nos conduzir ao bem, em vez da felicidade desejada, tem nos levado ao desequilíbrio, aos altos e baixos emocionais, à limitação dos nossos potenciais, tendo como consequência a depressão, o estresse e a insegurança. É que em vez de valorizarem nosso lado bom, salientarem nossas qualidades, puxarem para fora o que temos de melhor, valorizam o mal, policiam os erros, reprimem atitudes que não se encaixam no modelo estabelecido de normalidade, sem perceber que a vida é versátil e que, mesmo tendo valores próprios e eternos, criaram pessoas diferenciadas, com aptidões diversas que não podem ser enquadradas a uma regra comum. Claro que há leis de proteção que disciplinam as relações sociais, organiza e mantém a ordem que nosso bom senso manda acatar e seguir. Respeitar as leis de trânsito, por exemplo, favorece nossa segurança, assim como tantas outras que estabelecem os direitos dos cidadãos. Não é a isso que me refiro. A organização, a disciplina e a ordem precisam ser respeitadas porque nos ajudam a viver melhor. Estou falando dos conceitos de comportamento, do modelo de normalidade estabelecido, do julgamento sumário e deprimente de todos aqueles que são diferentes da maioria. Esses modelos mudam de acordo com o momento. Antigamente eram mais rígidos, porém, ainda, tanto na escola como dentro de casa, os adultos, a pretexto de educar, forçam as crianças a entrar nos modelos convencionais. Há padrões para tudo. Para a beleza física, para a formação profissional, para a vida em família, para o relacionamento afetivo, etc. São eles que, colocados como fundamentais desde cedo, estabelecem crenças, obstruem a livre manifestação da vocação profissional, impedem a pessoa de amar com naturalidade, criam bloqueios e conflitos. Para serem aceitos, agradar e tornarem-se bem vistos, todos entram no contexto da maioria,
com medo de serem discriminados e apontados como exceção. Acontece que não há duas pessoas iguais. Então, o recurso é reprimir a expansão do próprio eu e tentar adaptar-se ao convencionado. Quando você faz isso, traz sua natureza, foge à programação que a vida fez a seu favor, perde a identidade, ignora a própria força, torna-se inseguro. Não sendo honesto consigo mesmo, não expressando o que sente, se impedindo de ser aquilo que é, não confia no próprio discernimento nem na própria capacidade. Como não confia em si, passa a valorizar o que a maioria diz. Vivem consultando os outros. Baseia-se nas informações de terceiros para gerir a própria vida. Segue o que eles disseram. Quanto mais famosos e mais importantes forem, mais você se orienta por eles. A educação acadêmica favorece esse conceito. E, quanto mais culto, mais intelectual, mais você se ajusta a esse papel. Quanto mais ajustado nele, mais incapaz de controlar as próprias emoções, mais deprimido, mais só, mais descrente e amargurado fica. A solidão, o vazio no peito, a angústia e o abandono que você sente, revela o quanto está distanciado da sua verdadeira identidade. O quanto você ignorou e reprimiu os valores verdadeiros do seu espírito. É triste isso, porquanto a vida deseja mostrar-lhe que você pode viver melhor, progredir sem sofrimentos, ir pelo bom senso, pela inteligência. Contudo, você resiste pressionado pelas crenças que aprendeu, continuando a não querer enxergar as coisas como são com medo de perder o que nunca possuiu. Então, atrai a dor, o sofrimento, a perda real, porque só elas podem quebrar essa auto-hipnose e fazer com que você perceba a verdade. Quando todas as portas se fecharam, quando tudo quanto você acreditava ruiu, quando não confia em mais ninguém e sente que só pode contar consigo mesmo, sua fé na espiritualidade pode renovar sua confiança na vida e fazer com que você reaja. Só a certeza de que a vida continua após a morte do corpo físico, de que você é eterno, de que tudo no universo é perfeito e que a vida responde de acordo com o que você lhe dá, fará com que você saia da inversão de valores a que foi submetido e descubra as verdadeiras causas do que acontece no mundo, modificando seu modo de ver e de fazer suas escolhas. Então, você ficará mais lúcido, mais perspicaz, usará melhor sua força interior, vai se tornar mais equilibrado e feliz. A vida me colocou em sintonia com essa realidade e a cada dia reconheço quanto essa certeza não tem contribuído para que eu enfrente melhor os meus desafios. Mudou completamente minha visão de justiça, de solidariedade. Tem permitido que eu conserve minha paz, mesmo me sentindo impotente para modificar e resolver os dolorosos problemas que graçam no mundo. Eu sei que quando eu não posso, Deus pode. Se ele não resolve é porque não quer e se ele não quer é porque assim será melhor para todos os envolvidos. Deus não erra. A fé na espiritualidade é apessoal e intransferível. É conquista de cada um. Por haver sido tão beneficiada pela crença na espiritualidade é que continuo escrevendo, inspirada pelos espíritos desencarnados ou relatando minhas próprias experiências. Essa é uma forma de agradecer à vida todo o bem que esse conhecimento me trouxe. Acredito que quando um fenômeno é verdadeiro, repete-se em todos os tempos da humanidade. Os milagres dos profetas, dos santos, dos iniciados continuam ocorrendo em nossos dias, com a mesma força e as mesmas características. Quem estiver interessado de verdade e prestar atenção descobrirá que os espíritos desencarnados continuam interferindo no mundo físico, provocando acontecimentos que não podem ser explicados pela lógica materialista. Ao iniciar meu programa na Rádio Mundial, uma vez por semana, comecei a pesquisar esses fatos. Pedi aos ouvintes que tivessem um caso para contar que me escrevessem. O resultado tem sido maravilhoso. Algumas pessoas que passaram uma experiência que só podia ser explicada pela intervenção de seres de outras dimensões, tiveram coragem para me contar o que nunca haviam contado a ninguém, com receio de serem ridicularizadas.
Esses fatos estão narrados neste livro, como aconteceram. Alguns, contados por pessoas que não tinham nenhuma experiência com mediunidade nem com comunicação de espíritos. São fenômenos naturais que obedecem às leis universais. É preciso estudá-los devidamente, deixando de lado as crendices do sobrenatural. Só assim poderemos compreender como a vida funciona de fato, agir para obtermos melhores resultados e sermos mais felizes. Os fatos estão acontecendo, eu tenho boa vontade de contar, tudo trabalha a seu favor, quanto ao aproveitamento, fica por sua conta. Um abraço. Zíbia Gasparetto. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. 1. Tchau, Nona. Giovanni Mastrozosa, casado com Rosa, tinha 4 filhos e residia em Lucca, na Itália. Ele era marinheiro, ela tomava conta da família. Cansado da miséria em que viviam, tendo ouvido falar muito sobre o Brasil, Giovanni resolveu emigrar com a família. Vieram para o Brasil. Rosa pensava em voltar para a Itália quando a situação do país melhorasse, mas isso nunca aconteceu. Foram para Minas Gerais, compraram um pedaço de terra e construíram sua vida. Aos poucos, começaram a amar este país, desistiram de voltar. Os filhos foram crescendo, casando e morando todos ao lado dos pais. Giovanni desencanou, mas a Nona Rosa, como era carinhosamente chamada por todos, continuou comandando a família. Mudaram-se todos para São Paulo. Nona Rosa, já com 86 anos, lúcida, usando um avental, passava horas sentada ao lado do fogão, pitando o cigarrinho de palha que ela mesma fazia, tendo ao lado uma latinha, forrada com um pedaço de jornal, a qual, religiosamente de hora em hora, ela cuspia dentro. Morreu muito idosa, depois de todos os seus filhos já haverem desencarnado, só ficando seus netos e bisnetos. Seu neto Bruno era um dos herdeiros e alugou a casa da família por 20 anos entrando em acordo com os demais. Um dia ele resolveu demolir a casa que já estava muito velha para construir uma nova. Começou a demolição, e numa tarde, Rosana, filha de Bruno, foi visitá-lo nas ruínas, levando sua filhinha de 2 anos, que se chamava Bruna. Entraram nas ruínas e Rosana procurou desviar dos entulhos e chegar até onde seu pai estava quando viu a pequena Bruna acenar com a mão e dizer: "Oi, Nona." Rosana pensou não ter ouvido bem e continuou procurando chegar até o pai. Conversaram algum tempo e quando ela chamou a filha para ir embora viu que a menina olhou para o lugar onde a Nona costumava sentar-se, ao lado do fogão, e acenou alegre dizendo: "Tchau, Nona." Rosana ficou arrepiada. Foi para casa e comentou com sua mãe. As duas resolveram perguntar para Bruna: "Para quem você acenou lá na casa do vovô?" "Para a Nona Rosa." Ela estava fumando e cuspindo em uma latinha. Ui! As crianças têm muita facilidade de perceber a presença de seres do mundo astral. Nos primeiros 7 anos de vida ainda estão muito ligadas ao mundo espiritual. Contudo, conforme vão crescendo, essa percepção vai desaparecendo. É comum as narrativas infantis de seres que elas veem, de amiguinhos que ninguém mais vê e com os quais elas brincam com naturalidade. Os adultos dizem que tudo não passa de fantasia, mas diante do caso de Bruna, quem se atreveria a dizer isso? Bruna nasceu depois de a Nona ter desencarnado. O fato de a menina reconhecer a Nona Rosa pode ter sido por causa de alguma foto que ela tinha visto. São comuns as pessoas da família conservar fotos antigas nas paredes e mostrarem às crianças dizendo quem foi. Bruna pode ter reconhecido a Nona assim. Esse ponto não foi esclarecido por quem relatou o caso. Mas se ninguém lhe mostrou nenhuma foto, ela pode ter conhecido a Nona Rosa no astral, antes de reencarnar. Bruna também poderia ter conhecido a Nona em outra encarnação.
O mais importante é que uma criança de apenas 2 anos nunca teria como inventar uma história dessas. Quanto a Nona, após a morte do corpo físico, pode ter continuado a viver ali, junto das pessoas da família, no lugar a que se habituara por tantos anos, fazendo o que fazia antes. Quando a pessoa morre, é assistida por amigos espirituais que a convidam a deixar este mundo. Contudo, quando ela se recusa, eles deixam que as coisas sigam um curso natural. Nona Rosa ficou apegada ao passado durante anos, alheia à realidade. Mas a vida providenciou a mudança, inspirando seu neto Bruno a que demolisse a casa e construísse outra no lugar. Com a construção da nova casa, Nona Rosa com certeza percebeu que o passado não mais existia. Que tudo estava diferente e que era hora de seguir outro rumo. Talvez então, em algum lugar, ela tenha finalmente reencontrado seu Giovanni, o marinheiro bonito e audacioso que um dia não teve medo de mudar, de partir do seu país com a família para um lugar desconhecido, com outro povo, outros costumes, outro idioma, para tentar melhorar. Caso enviado por Fátima Castilho. Rua Doutor Luiz Carlos, 1316. Vila Aricanduva, São Paulo. 2. A última canção. Sônica Croco nos conta um grande acontecimento presenciado por mais 4 pessoas muito ligadas a ela. Erenita, sua prima, filha de Helena, sem religião definida. Fátima, amiga de Erenita, espírita. Marivalda, católica, vizinha e companheira de fé de Helena, ambas participantes do coral dos carismáticos da Igreja Nossa Senhora Aparecida, na Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo, e Delmita, sua mãe, cunhada de Helena, espírita. Sua tia, Helena Croco Mantovani, católica, irmã de seu pai, desencarnou em 8 de maio de 1995. Helena era uma pessoa boa, alegre e gostava muito de cantar. Quando se reuniam, lá estava ela a brincar com todos. Quando a família se encontrava, ela puxava o coro entre os presentes e a festa começava. Era muito querida por todos, sempre alegre, com boa vontade e pronta a ajudar quem precisasse, inclusive colaborou na criação da sobrinha Sônia. Uma fatalidade aconteceu e na mesma semana em que sua filha Erenita ia se casar, ela teve um problema de coração. Sônia ficou na esperança de que a tia iria superá-lo, mas infelizmente recebeu a notícia do seu desencarne. Sônia amava muito, mas quando chegou ao velório, em vez de tristeza, sentiu grande alegria. Em seu coração havia apenas um grande amor pela tia e uma vontade muito grande de agradecer tudo o que ela havia feito. Sentia grande alegria, tudo era maravilhoso e a tristeza de uma breve separação não tinha nenhum sentido para ela. Estava feliz, muito feliz, pelo carinho que sentia por Helena. Sua mãe, que tanto estimava a cunhada, também não estava chorando. O ambiente era sereno e calmo. Eram muitas as pessoas presentes. Um pouco antes de o enterro sair, companheiros de fé religiosa de Helena compareceram para lhe fazer uma homenagem. Entre eles estava a amiga Marivalda. O coral dos carismáticos começou a cantar. Sônia e a mãe estavam sentadas uma ao lado da outra. Fátima e Erenita estavam do outro lado. Marivalda e o coral cantavam em volta do corpo. Foi aí que começou a emoção maior. Dentre todas as vozes do coral, uma se destacou, límpida e forte. Era a voz de Helena, cantando como sempre fizera com os amigos. Ao ouvi-la cantar, Sônia chorou de emoção, percebeu que sua mãe também chorava, mas não disse nada. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A canção terminou e o enterro foi realizado. Uma vez em casa, passadas algumas horas, Sônia ligou para a mãe para saber como ela estava. Então o comentário saiu. Ela também tinha ouvido a voz de Helena. Naquele dia, Delmita foi até a casa da falecida para saber se todos estavam bem. Encontrou Marivalda, Erenita e Fátima conversando.
Não perdeu a oportunidade e perguntou: quem no coral tem a voz parecida com a de Helena? Por quê? Indagou uma delas. Curiosidade. Ninguém tinha voz igual à dela. É que eu e a Sônia ouvimos perfeitamente a voz de Helena cantando com o coral. As três confessaram que também tinham ouvido. Todas chegaram à conclusão de que Helena queria que todos guardassem uma lembrança alegre dela, assim resolveram que ninguém ficaria triste com sua partida. Mas em seus ouvidos guardariam para sempre a lembrança da sua última canção, como a dizer que a morte não é o fim, que a vida continua mais além, cheia de alegria e luz. Poucas pessoas sabem que ser espiritual é cultivar a alegria. Imaginam que os espíritos superiores sejam circunspectos, sérios. Isso não é verdade. Alegria é o tônico do espírito. Cantar faz bem à alma, harmoniza o espírito, liga-nos com as forças positivas da natureza. Foi por tudo isso que ela estava lúcida e acordada no próprio velório, fato não muito comum por causa dos nossos medos e dos preconceitos. A morte é natural e quando o espírito a aceita sem dramatizar pode ficar acordado como Helena. Ela manteve a alegria, mesmo tendo de se separar do marido, da filha, dos parentes e amigos. Não perdeu tempo dramatizando uma situação inexorável, da qual não podia voltar atrás. Aceitou com alegria. Cantou na hora da despedida. Fez com que seus parentes não sofressem nem lamentassem sua partida. Como ela conseguiu cantar mesmo depois de morta? Usando as energias dos presentes. Os espíritos podem conseguir efeitos físicos por meio do ectoplasma. Uma substância que eles manipulam extraindo energias próprias dos que são médiums e misturando-as a alguns elementos astrais. Acredito que ela não tivesse conhecimento técnico para fazer isso, mas algum amigo espiritual ajudou, criando os elementos necessários para que esse fenômeno de voz direta ocorresse. Esse fato acontece em sessões e efeitos físicos. A voz se manifesta sem o auxílio direto do médium e todos a ouvem. Foi o que aconteceu com Helena. Mas desencarnar assim, como essa alegria e naturalidade, é um bom exemplo para nos ensinar a lidar de maneira harmoniosa e adequada com a morte dos entes queridos. É o que a vida quer nos ensinar, permitindo que essas manifestações ocorram. Caso enviado por Sônica Croco Bernardo, sobrinha de Helena, Rua Francisco Tolotti, 507. São Bernardo do Campo, São Paulo. 3. Carona inesperada. Aconteceu com o caminhoneiro Jesuminho, em 1973, quando ele fazia muitas viagens de São Paulo para o Rio de Janeiro. Em uma dessas viagens, à noite, rumo ao Rio, ele dirigia tranquilo quando um carro o ultrapassou piscando o farol e fazendo um sinal para chamar sua atenção. Com medo de que fosse um assalto, naquela época tão comum na Via Dutra, ele não deu atenção e prosseguiu. No primeiro posto da polícia rodoviária, um policial o parou. Solicitou seus documentos, vasculhou cuidadosamente a carga alegando que recebera uma denúncia que havia caroneiros na carroceria. Como, seu guarda? Não dei carona a ninguém, só parei no pedágio. Depois de tudo vasculhado, o policial liberou o veículo e Jesuminho comentou. Tinha um carro que me seguia dando insistentes sinais para eu parar. Mas eu fiquei com medo de assalto e não parei. Vai ver que eles ficaram com raiva e fizeram essa denúncia. Fez muito bem. É perigoso parar em locais ermos. Pode seguir e boa viagem. Obrigado, seu guarda. Boa noite. Jesuminho seguiu e quando passava pela cidade de Floriano, bateram insistentemente em cima da cabine do caminhão e ele ouviu alguém dizer. Pare aí, seu moço, que nós vai descer. Assustado, Jesuminho acreditou ser realmente um assalto. Diminuiu a velocidade e foi para o acostamento. Ao frear o veículo, tratou de esconder a cabeça para não ser atingido por uma possível bala. Escutou um rocejar, como se alguém estivesse descendo pela corda que amarrava a carga do caminhão,
E logo em seguida ouviu a mesma voz. Obrigado, seu moço. Boa viagem. Vá com Deus. Aí ele teve coragem de olhar para os lados. Mas não viu ninguém. Só percebeu que estava parado diante do cemitério de Floriano que fica nas margens da Via Dutra. O que será que os ocupantes do carro que seguiu Jesuminho viram para seguir o caminhão e fazer insistentes sinais para ele parar? Como ele ficou com receio de conversar com eles, não ficou sabendo o que eles haviam visto. Mas é fora de dúvida que perceberam a presença de alguém sobre a carga, o que não é permitido. Ninguém para em viagem a não ser por extrema necessidade. Na tentativa de proteger o caminhoneiro ou mesmo a pessoa que viajava de carona, fizeram a denúncia à polícia rodoviária, certos de que eles resolveriam o assunto. Por que então eles não viram ninguém? É evidente que os espíritos desencarnados desejavam dar uma prova da sua presença ao Jesuminho. Para isso, provocaram alguns fenômenos de efeitos físicos, utilizando-se de ectoplasma, substância formada por energias que algumas pessoas encarnadas têm que eles manipulam com outras e que permite aos espíritos desencarnados intervir na matéria. Isso tornou possível que as pessoas do outro carro vissem o espírito ou os espíritos, não sabemos se era mais de um, e que o caminhoneiro e o policial não vissem nada. Na hora de desembarcar o espírito pediu ao Jesuminho para parar. Ele ouviu a voz e o ruído dele descendo pela corda do caminhão. É claro que ele queria registrar sua presença. Só não sabemos se ela pegou carona e pediu para o Jesuminho parar para ele poder descer apenas para que ele soubesse da sua existência ou porque, apesar de desencarnado, ainda conservava os hábitos da terra, sem ter aprendido a volitar. Há pessoas que morrem e ainda desconhecem que como espíritos têm outras aptidões. Durante certo tempo após a morte, locomovem-se como quando tinham ainda o corpo de carne. Tomam condução, escondem-se da chuva e com medo de molhar-se, andam a pé, etc. E o que será que o Karuna foi fazer em um cemitério àquela hora da noite? Buscar algum parente ou amigo recém-desencarnado. Segundo contam os espíritos amigos, os cemitérios são locais muito movimentados no astral. Aos que vão buscar os parentes ou amigos recém-desencarnados que ainda não se desvencilharam por completo dos laços carnais, ajudando-os a se libertar e protegendo-os dos espíritos mais atrasados que vivem nesses locais se alimentando das energias mais densas dos corpos recém-chegados. Sem falar dos encarnados que frequentam os cemitérios na calada da noite fazendo oferendas aos espíritos em troca de favores pessoais, alguns inconfessáveis. São pessoas que não aceitam os fatos da vida e têm a pretensão de intervir de acordo com o que elas acham que deveria ocorrer. Atraem espíritos justiceiros e tão pretensiosos quanto elas, que lá vão aceitando as oferendas e fazendo um pacto, passando a fazer parte de suas vidas. Claro que os resultados serão sempre dolorosos. É da lei. Quem age contra a vida tem de pagar o preço. Não fiquei sabendo o que aconteceu com Jesuminho depois desse fato. Claro que ele nunca mais foi o mesmo. Deve ter pensado muito e ter chegado à conclusão de que a vida continua após a morte. E que neste mundo existem muito mais coisas do que nossos olhos podem ver. Caso enviado por Rosa Antoniette, irmã de Jesuminho, Rua Francisco Munhoz Filho, 28. Itaquera, São Paulo. 4. Aviso oportuno. Regina tinha uma irmã caçula que estava grávida de 4 meses quando o pai delas morreu. Ele era muito apegado a Sheila e preocupado com sua saúde, por ela ser diabética. Sua gravidez era de risco e os médicos não garantiam a vida do bebê nem a dela. Às 6 horas da manhã do dia 27 de outubro de 1986, Regina, que morava na mesma casa com Sheila e o marido dela, estava em seu quarto, ainda deitada, quando olhou para a porta que estava fechada e viu um vulto branco. Logo depois reconheceu ser seu pai. Estava com um manto marrom, seus cabelos eram brancos como algodão, tinha os pés descalços e flutuava. Assustada,
Regina cobriu a cabeça querendo esconder-se, mas foi inútil. Quis gritar, não conseguiu. Sentiu-se corpo paralisado, porém seus sentidos estavam mais vivos, seu cérebro agitado e seu coração descompassado. Ela ouviu a voz do pai e ele pareceu-lhe muito aflito, porém ela não conseguia entender suas palavras. Teve a impressão de que ele falava em outra língua. Regina estava com tanto medo que sequer prestou atenção em suas palavras, pedia que ele fosse embora, rezava em pensamento para que Deus o levasse. Quando ele desapareceu, ela conseguiu sair desse transe, que durou por volta de 3 minutos, levantou-se e imediatamente em sua mente veio o pensamento de que sua irmã estava em perigo e que já era hora de ela dar à luz. O marido de Sheila estava viajando a trabalho e as duas estavam sozinhas em casa. Regina correu até o quarto da irmã batendo na porta com insistência. Sheila, quase se arrastando, foi abrir dizendo que a bolsa de água havia rompido durante a madrugada e ela estava esperando amanhecer o dia para chamá-la. Imediatamente, Regina ajudou a vestir-se, chamou um táxi e ambas foram para o hospital. Assim que chegaram, os enfermeiros colocaram Sheila em uma maca e a levaram diretamente para a sala de parto. A cesariana demorou 5 horas. Regina, que esperava angustiada do lado de fora, assim que a médica saiu da sala, aproximou-se e perguntou: "Então, como foi? Ela está bem?" "Ainda não posso garantir nada. Vamos esperar para ver como vai acordar. Fizemos o possível. Se você tivesse demorado um pouco mais, teria sido impossível fazer alguma coisa para salvá-la." Sheila acordou bem e se recuperou completamente. A criança viveu apenas 6 horas e faleceu. Regina tem certeza de que Sheila foi salva graças à intervenção do espírito de seu pai que a avisou do perigo. Ela conta que agora sempre que alguém da família ou algum conhecido vai morrer ele aparece para avisar. Ela não gosta, preferia não saber, mas não tem como evitar. Conformou-se, porém pediu a ele que não aparecesse daquela forma e sim a procurasse só em sonhos, ao que lhe atendeu. Os laços de amor continuam para sempre, mesmo após a morte. O pai de Sheila fez o que pôde para ajudá-la naquela hora difícil e conseguiu. O dia da morte de cada pessoa não está marcado como muitos acreditam. Quando você reencarna, traz consigo várias possibilidades que vão depender das suas atitudes durante a vida e de como você reage diante dos desafios que seu espírito enfrenta. Assim, você pode abreviar sua estada ou prolongá-la. Mesmo o espírito da criança que viveu apenas 6 horas, não tendo consciência do momento que estava enfrentando, contribuiu para esse desfecho. O receio de esquecer todo o passado, enfrentar uma nova vida neste mundo é muito forte e isso pode até fazê-los recuar na hora do nascimento. Esse é o caso de crianças que na hora do parto, em vez de forçar a saída para baixo, preferem forçar para cima. Tenho visto alguns casos assim. Algumas vezes, esse espírito conhece detalhes de algumas situações que terá de enfrentar no mundo e embora no astral tenha se preparado para isso, na última hora resolve recuar. A Regina não estava totalmente acordada quando viu o espírito de seu pai. Estava voltando, naquele estado entre o sono e a lucidez. Por esse motivo quis gritar, mover-se e não conseguiu. Com o medo, em vez de voltar ao corpo, quis fugir e afastou-se mais dele. Com certeza, seu pai falava normalmente, porém ela não se sintonizou com ele, ao contrário, só queria que ele fosse embora. Por tudo isso não entendeu as suas palavras. Por que tanto medo do próprio pai? Ele estava ali como amigo. Mas a morte sempre aparece na cultura terrena como algo mais misterioso e os espíritos como sobrenaturais. Entretanto, nada mais natural do que a continuidade da vida. Ela faz parte da natureza. Todos a possuem. Apesar do medo, Regina tem mediunidade. Ela sente a presença dos seres de outras dimensões e percebe quando seu pai a procura.
Ele continua se comunicando com ela e prevenindo-a da morte das pessoas ligadas a eles, para que ela se prepare e enfrente a situação com serenidade. Nesses momentos, enviar energias de luz e fé sempre ajuda a quem está partindo e até os parentes que ficam fortalecendo-os. Esses fatos indicam que seja o que for que tenhamos de passar, estamos todos protegidos, não só pelos nossos parentes desencarnados, pelos espíritos amigos, mas também pela vida, que faz tudo certo e age sempre para o melhor. Caso enviado por Maria Regina Guimarães, irmã de Sheila, Avenida Cagnoli Dória, 383. Jardim Vila Formosa, São Paulo. 5. Amigos para sempre. Daniel veio para São Paulo ainda jovem. Aqui se casou e constituiu família. Passaram-se os anos, mas ela nunca deixou de ir visitar os amigos em sua cidade, no interior. Sempre que tinha algum tempo livre ia para lá encontrar-se com eles para uma pescaria e ficava por alguns dias. Entre todos seus amigos havia um com o qual ele tinha mais afinidade. Quando Daniel chegava, ele deixava todos os afazeres e o acompanhava na pescaria, mesmo sem os outros companheiros. Em uma dessas viagens, Daniel, ao chegar à entrada da cidade, olhou em direção a uma lojinha na beira da estrada e viu seu amigo. Parou o carro, desceu e foi ao seu encontro dizendo: "Olá! O que está fazendo aqui?" Ele, abraçando-o, respondeu: "Estava esperando por você. Sabia que viria hoje." Conversaram trocando as novidades, entraram na lojinha, tomaram um trago como era costume e foram embora juntos. Daniel sempre se hospedava na casa do seu compadre e o amigo o acompanhou. Foram passando por várias porteiras até chegar à fazenda do compadre de Daniel, onde ele iria ficar. Então, o amigo se despediu dizendo: "Aqui eu me despeço. Daqui eu não posso passar." Daniel não entendeu por que lhe estava dizendo aquilo. Ele sempre o acompanhava até a casa do compadre. Imaginou que teria acontecido alguma coisa entre eles e não quis comentar. Despediram-se com um abraço e Daniel seguiu em frente. Na casa do compadre foi recebido com a mesma alegria e carinho de sempre. Café feito na hora, bolo, etc. Ficaram conversando um bom tempo até que Daniel resolveu entrar no assunto do amigo finalizando. Ele disse que da porteira da sua fazenda não podia passar. "Aconteceu alguma coisa entre vocês?" "Claro que não. O que está me contando é impossível." "Tem certeza de que era ele?" "Tenho." "Não pode ser. Ele morreu alguns dias atrás." "Ninguém lhe contou?" "Você está brincando comigo." "Isso não pode ser." "Quer me assustar?" Nós nos encontramos e até tomamos um trago na lojinha da beira da estrada, lá na entrada da cidade. Depois de muito terem discutido sem chegar a nenhuma conclusão, eles foram até a lojinha verificar. Diante do compadre de Daniel, que estava boquiaberto, o comerciante afirmou: "Eles estiveram aqui e tomaram um trago, sim. Fui eu quem os serviu." "Por quê?" Sem maiores explicações e em silêncio os dois saíram da loja. Depois desse fato, o que poderiam dizer? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A materialização de espíritos na Terra é mais constante do que você pode pensar. Quantas vezes, sem perceber, teremos cruzado e até conversado com espíritos desencarnados, temporariamente materializados no mundo? Não se trata de ficção, não. Eles fazem isso mesmo. Seja para realizar algum trabalho que deixaram por terminar, seja para abrir o entendimento de alguém em relação à sobrevivência da alma após a morte ou mesmo para despedir-se das pessoas queridas, como ocorreu com Daniel. Claro que ele se materializou, pois foi visto também pelo comerciante. Tomou um trago com Daniel. Aí você vai dizer que espírito não bebe, que ele com certeza era um espírito atrasado. Não seja preconceituoso.
Ele não se embebedou, apenas cumpriu um ritual que sempre faziam quando se encontravam. Primeiro para mostrar ao amigo que era ele mesmo e que continuava vivo, depois para que quando Daniel descobrisse que ele já estava morto, não pensasse que fora apenas uma alucinação. Quem duvida da vida após a morte, mesmo que tenha uma evidência clara, pode acabar por acreditar que tenha sofrido uma alucinação. Muitas pessoas no mundo veem espíritos, mas não querem acreditar. O amigo de Daniel não quis deixar nenhuma dúvida. Deu provas de que não era uma ilusão, de que era ele mesmo. Depois disso, quem se atreveria a duvidar? Caso enviado por Odete Ferrari Castilho, amiga da família de Daniel, Rua Doutor Luiz Carlos, 1316. Penha, São Paulo. 6. Na hora certa. Em 14 de abril de 1993, o marido de Maria de Souza Moraes despediu-se da esposa e saiu para o trabalho. Lá, sofreu um mal súbito e veio a falecer. Casados havia 20 anos, tinham 3 filhos saudáveis e eram muito felizes. O marido tinha por hábito receber o pagamento e entregar a maior parte para Maria, uma vez que era ela quem pagava todas as despesas da família, ficando com ele apenas uma pequena parte que ele escondia em algum lugar da casa, onde ninguém sabia. Quando acontecia de o dinheiro de Maria acabar, ela recorria a ele que, em tom de brincadeira, dizia: "Procure onde está. Se encontrar, vou lhe dar todo o dinheiro." Ela procurava e nunca encontrava. Quando ela já estava exausta e reconhecia que não conseguiria achar, ele acabava indo buscar e dava o que ele precisava. 3 dias depois do falecimento do marido, Maria começou a sonhar que havia dinheiro escondido em algum lugar da casa. O sonho foi tão real que no dia seguinte ela virou a casa toda em busca do dinheiro, mas não conseguiu encontrá-lo. Contudo, esse sonho se repetia e ela às vezes voltava a procurá-lo, sem obter êxito. Um dia ela estava lavando o banheiro quando teve sua atenção voltada para o porta-toalhas. Alguém havia tirado o suporte da tolha, serrado um pedaço de cano que estava no quintal, colocado uma parte em seu lugar e jogado a outra atrás do cesto de roupas. Quem teria feito aquilo? Maria ficou furiosa. Decidiu investigar. Pegou o pedaço de cano que substituíra os suportes de toalhas e já ia sair para descobrir o autor do estrago quando percebeu que dentro do cano havia alguma coisa. Foi até a pia e bateu o cano para tirar o que havia dentro e para sua surpresa saíram 3 notas de 500 cruzeiros, moeda usada na época, um pouco mofadas de umidade. Maria esqueceu-se da raiva e ficou muito contente. Estava precisando de dinheiro para comprar mantimentos e aquele, como ela mesma disse, havia caído do céu. Satisfeita, foi ao supermercado e comprou o que necessitava. Tentou encontrar quem havia serrado o cano e colocado lá, mas ninguém sabia de nada. À noite ela estava assistindo à televisão e o presidente da República anunciou a mudança da moeda para real. A partir do dia seguinte, o cruzeiro deixava de ter valor. Foi aí que Maria, muito emocionada, teve a certeza de que fora o marido quem a fez encontrar o dinheiro na hora certa, pois se demorasse mais um dia ele perderia o valor. É gratificante perceber que os laços de amor e amizade não acabam após a morte. O marido de Maria continuou pensando no bem-estar de sua família e encontrou uma forma de ajudá-los, apesar de estar vivendo em outra dimensão. Ficou claro que foi o marido que a fez descobrir esse dinheiro, mas de que forma ele conseguiu isso? Há 2 possibilidades. Na primeira e mais simples, ele teria envolvido alguém da família, quebrado o porta-toalhas e inspirado a que a pessoa fosse ao quintal, apanhasse aquele cano que continha o dinheiro, o serrasse e colocasse no lugar para evitar uma repreensão. Essa seria a hipótese mais simples, mas não foi comprovada. Tendo encontrado o dinheiro em um momento de tanta necessidade, Maria, em vez de contrariada, ficou feliz com o acontecimento. Por essa razão, se alguém tivesse feito isso, certamente teria contado a verdade. Contudo,
Todos negaram. O mais provável é a segunda hipótese. Ele fez tudo sem a ajuda de nenhuma pessoa da casa. Os espíritos podem atuar no mundo material utilizando o ectoplasma, energia que permite os fenômenos de efeitos físicos. Não tendo conseguido que Maria entendesse onde ele havia escondido o dinheiro durante os sonhos, sabendo que ele perderia o valor no dia seguinte, conseguiu uma quantidade de ectoplasma necessária, apanhou o cano, cerrou e o colocou em um lugar bem visível para que ela o encontrasse. Fez mais, inspirou-a a ir ao mercado no mesmo dia porque se ela esperasse seria tarde demais. É provável que para conseguir esse efeito ele tenha recebido a ajuda de espíritos mais elevados, já que a causa era justa. Mas o mais importante é que ele conseguiu e depois disso, Maria sentiu que apesar de viúva, não estava sozinha. Que o companheiro que tanto amava continuava a seu lado, com o mesmo amor e carinho de sempre. Não é o mais importante. Caso enviado por Maria de Souza Moraes, viúva que encontrou o dinheiro. Rua Professor Kiyoshiki Tsukijimoto, 211. Vila Moraes, São Paulo. 7. Um presente especial. Dalvina residia muito distante da cidade onde sua mãe morava. Quando ela adoeceu, não conseguiu visitá-la, por mais que desejasse. Depois de alguns meses, quando sua mãe faleceu, ela ficou inconformada. Não só por não ter ido vê-la com vida como por só ter recebido a notícia de sua morte depois do funeral. Abalada, ela chorava muito. Dizia que todas as suas irmãs haviam ficado com algum objeto que pertencera à mãe como lembrança e somente ela não ficara com nada. Por mais que a família procurasse confortá-la, ela não parava de chorar. Uma noite, Dalvina sonhou com sua mãe que lhe pedia com insistência: "Filha, não chore mais. Fico muito perturbada quando você chora. Ajude-me a encontrar a paz." "Não consigo, mãe. Eu gostaria de ter ido me despedir de você, mas não pude." Depois, todas ficaram com alguma lembrança sua, menos eu. "Não se atormente mais com isso. Eu deixei uma lembrança para você também. Procure naquele seu baú onde guarda coisas antigas e vai achar." O sonho foi tão vivo que no dia seguinte Dalvina contou ao marido que respondeu: "Eu não acredito em sonhos. Em todo caso, se você quiser vá dar uma olhada." Dalvina deu um tempo, rezou, pensou até que decidiu abrir o velho baú. Dele foi tirando tudo o que havia. Bem no fundo, encontrou um terço que ela reconheceu como sendo o que sua mãe sempre usava. Aquele terço pareceu-lhe uma joia preciosa. Pegou-o com carinho e contentamento. Depois de muito tempo, suas irmãs foram visitá-la. Conversaram muito contando as novidades e por fim Dalvina foi buscar o terço, contando o que havia acontecido e como encontrara no baú. Naquele momento, uma de suas irmãs levantou-se surpreendida e exclamou: "Como ele veio parar aqui? Eu mesmo o coloquei nas mãos da mamãe dentro do seu caixão. Ela foi enterrada com ele." As lágrimas de Dalvina, sua tristeza, estavam perturbando a paz do espírito de sua mãe. Quem morre deixa tudo no mundo e parte para outra vida sem saber ainda o que vai encontrar. Sente-se só e precisa de certo tempo para se equilibrar e aceitar a mudança. Alguns ficam em estado de semiconsciência, como em um sonho, outros adormecidos. O estado de lucidez é relativo ao desenvolvimento espiritual de cada um. Varia de pessoa para pessoa, de caso para caso, dependendo do gênero de morte, da aceitação da separação dos seres amados e do desapego das coisas materiais que deixou na Terra. Por tudo isso é difícil saber como será essa fase para cada pessoa. O que se sabe é que quando os familiares que ficaram aceitam o fato com naturalidade e mandam pensamentos bons, as pessoas têm mais facilidade para vencer esses momentos. Quando alguém fica inconformado, lamenta-se, chora, exala energias de tristeza e dor, elas fatalmente vão envolver o desencanado.
Alguns não conseguem seguir seu novo caminho em paz por causa disso. Foi o caso da mãe de Dalvina. Ela estava consciente e resolveu dar um jeito na situação. Certamente os espíritos que a amparavam ajudaram, permitindo que ela encontrasse a filha em sonho, o que é muito comum acontecer. Mas ela fez mais. Sabia que só com o sonho a filha não iria acreditar. Precisava dar a ela alguma coisa que a confortasse. Assim, transportou o terço que haviam colocado em suas mãos no caixão até o velho baú. Como ela fez isso? Certamente conseguiu com auxílio de outros espíritos uma quantidade de ectoplasma, que permite aos espíritos manipularem a matéria densa, que a fez realizar esse fenômeno de transporte. Dessa forma, deu a toda a família uma prova de amor, e mais ainda da sobrevivência do espírito após a morte. Conhecer essa realidade conforta, aumenta a confiança na vida e ajuda a encontrar a paz. Caso enviado por Dolores de Carvalho Rocha, filha de Dalvina. Rua Bacelar, 342. Parque da Moca, São Paulo. 8. Para onde foi a bola? Quando era criança, JZS costumava passar as férias do seu curso primário, atual ensino fundamental, em uma pequena fazenda pertencente ao seu tio, situada em um vilarejo que reunia pequenos agricultores. Ele vendia sua produção agrícola para o Vale dos Sinos, como é conhecida hoje aquela região, que fica próxima à cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Essas férias tinham para o menino um encanto especial, seja pela beleza exuberante do lugar, seja pela companhia gostosa dos primos e seus amigos renovados a cada ano. Eles costumavam sair explorando a região, distanciando-se muitas vezes 5 ou mais quilômetros, em busca de aventuras. Levavam um cantil com água fresca e, claro, uma bola para uma possível pelada. Certo dia os meninos se afastaram um pouco mais seguindo por uma estradinha que cortava uma pequena mata e terminava em um descampado de verdejante grama. Ótimo lugar para uma pelada. Entretanto, chamou a atenção deles uma velha propriedade muito próxima, rodeada de frondosas árvores e agreste vegetação, de tal sorte que mal podia ser vista da estrada. A casa imponente tinha janelas deterioradas, o portão de ferro estava completamente enferrujado e não tinha nenhuma utilidade. A moradia estava silenciosa, sem sinal de moradores, em completo abandono. Os meninos, curiosos, pularam aqui fora o muro e tentaram abrir a porta da frente. Não conseguindo, foram explorar o quintal e a porta dos fundos que também estava trancada. Sem poder entrar, satisfeita a curiosidade, voltou ao campo em frente decidido a jogar bola. Delimitaram as goleiras. Uma camisa de cada lado separava um espaço de 1 metro. Começaram a jogar. Estavam em 4. A um chute mais forte, a bola saltou do gol imaginário, repicou e foi parar mansamente diante do portão da casa. Um deles foi buscar a bola e os outros perceberam que ele demorava a voltar, abaixando-se aqui e ali, procurando. Alguém do grupo gritou: "Ei! O que está acontecendo? Não estou encontrando a bola. Está cego?" "Ela está ali junto ao portão", respondeu outro, caminhando em direção à casa, seguido pelos demais. Procuraram minuciosamente e não conseguiram encontrá-la. Pularam novamente o muro da casa e começaram a procura. Iam desistir quando um deles gritou: "Aqui nos fundos." Todos correram na direção do amigo que acenava junto a um poço no fundo do quintal, encoberto pela vegetação. Eles debruçaram-se sobre a borda e, para surpresa deles, lá no fundo do poço seco estava a tão procurada bola. Espantados e na impossibilidade de resgatá-la, resolveram retornar à fazenda. No dia seguinte, mais calmo e com a curiosidade aguçada, JZS e um dos amigos decidiram voltar ao local para uma melhor avaliação. Depois de 1h30 de caminhada, experimentaram certa hesitação diante da casa, mas reagiram e pularam o muro.
Correram na direção do quintal, debruçaram-se na borda do poço e, para assombro deles, nem sinal da bola. Ela havia desaparecido misteriosamente. Ninguém, a menos que possuísse uma cordão escada de 6 metros, poderia ter penetrado ali. E, ao que tudo indicava, o local estava abandonado. Confusos, os dois apressaram-se a deixar o local. De volta à fazenda, procuraram o tio de JZS e contaram o que havia acontecido. Ele ouviu em silêncio e depois comentou. Há 15 anos viveu ali uma família de alemães. Os pais e um guri de 6 anos eram refugiados da Segunda Guerra Mundial. Não foram bem recebidos pelo pessoal do vilarejo, uma vez que o Brasil lutara na guerra contra a Alemanha e havia animosidade. Em uma noite, que até hoje ninguém pode precisar porque aconteceu, a família sofreu um atentado. Mãe e pai, muito feridos, salvaram-se. O guri foi cruelmente assassinado e seu corpo jogado em um poço nos fundos da casa. JZS acredita que tenha sido o espírito do garoto assassinado que brincou com eles, pregando-lhes uma peça. Fica intrigado, no entanto, com o fato de que passados 15 anos da sua morte, seu espírito ainda permanecesse no local como uma criança. É chocante notar que uma família tentando escapar da violência da guerra tenha se refugiado exatamente no local onde a encontraria. O brasileiro tem fama de ser generoso e acolhedor. Difícil entender o que se passou ali. Como e por que essa família foi tão cruelmente atingida? Talvez por acreditar na violência como solução de seus problemas tenha traído essa agressão. É difícil saber o que realmente ocorreu. Com os meninos, no entanto, é provável que o autor da brincadeira tenha sido mesmo o espírito do garoto assassinado. Inconformado com o que lhe aconteceu, ele pode ter permanecido no local durante esses 15 anos, tentando esclarecer e apontar os culpados. Escondendo a bola, ele pode ter pretendido não brincar, mas chamar atenção sobre o caso na tentativa de conseguir que alguém se interessasse em investigar e punir os culpados. Ele sabe quem foi. A impunidade do assassino pode estar impedindo de seguir em frente e esquecer o passado. O tempo que cada pessoa leva para equilibrar-se após a morte varia conforme o conhecimento espiritual, as condições como o espírito vê seu desligamento, o nível de apego que tem com pessoas e coisas. O trauma que o espírito do menino sofreu com essa brutal agressão onde perdeu a vida pode tê-lo encarcerado em seu inconformismo, bloqueado sua sensibilidade, fazendo-o parar no tempo. Nesse estado, ele pode ter se recusado a atender todos os que tentaram ajudá-lo, mantendo a ideia fixa de vingar-se onde restabelecer a verdade e tornando pública a injustiça que acreditava ter sido vítima. Esse estado causa muito sofrimento. Se o que ocorreu com ele foi isso, ele viveu esses 15 anos sofrendo e revivendo a agressão, duplicando o próprio sofrimento inutilmente. Não creio que ele estivesse ali apenas para brincar. Ninguém gostaria de ficar em um local onde sofreu uma tragédia. As recordações são inevitáveis e todos nós fugimos dos locais que sugerem amargas lembranças. Ele estava lá, cristalizado no tempo, esperando uma justiça humana que muitas vezes falha, sem confiar na vida que responde a cada um de acordo com aquilo que dá. Talvez esteja lá até hoje sofrendo e esperando pela justiça dos homens, ou talvez já tenha compreendido a inutilidade dessa atitude, despertado para a ajuda espiritual e descoberto porque atraiu tudo isso em sua vida. Talvez tenha percebido a incapacidade de seus agressores de conhecer o bem, obtido a certeza de que os perdoando iria se libertar do passado e os entregaria à própria responsabilidade de seus atos. A vida costuma dar certo tempo para que o espírito experimente o caminho escolhido. Neste momento, ele ainda pode estar lá, prisioneiro do sofrimento, da angústia, preso ao seu desejo de vingança. Ou pode ter retomado sua vida, estar em outro lugar, renovado, feliz, progredindo e aprendendo a viver melhor. Em qualquer dos casos, a escolha é só dele. Nós só podemos torcer para que ele já tenha acordado,